Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 1994, sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, que durou de 94 a 2002, e o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, de 2002 a 2008. Bora lá? Após implantar o Plano Real, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, como esperado, deixou o cargo para candidatar-se à presidência da República. As eleições para presidente e governadores se realizaram em 2 turnos, o primeiro em 3 de outubro e o segundo em 15 de novembro. Além de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, concorreram à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Leonel Brizola, do PDT e diversos outros candidatos. Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições já no primeiro turno com larga maioria de votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 1995. Nas eleições de 94 foram eleitos também novos governadores em todos os estados. Foram também renovados 2/3 do Senado, a Câmara Federal e essas assembleias legislativas. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro dia 18 de junho de 1931. É professor, sociólogo e político brasileiro, formado pela USP, Universidade de São Paulo, popularmente conhecido como FHC. O governo FHC, que durou de 94, o primeiro governo FHC, que durou de 94 a 98, após o sucesso do Plano Real, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil já no primeiro turno, com larga escala de votos, e tomou posse no dia 1º de janeiro de 95, sendo reeleito em 1998, tendo nos 2 mandatos Marco Maciel, do PFL, como vice-presidente. A estabilidade e a continuidade do Plano Real foi o principal apelo da campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso e um dos fatores decisivos para sua reeleição em 98, sendo reeleito no primeiro turno. A FHC conseguiu sua eleição graças ao apoio do PSDB, do PFL, do Partido Progressista Brasileiro, do atual PP, que já mudou de nome, já não é mais PP, também já mudou de novo, por causa do Petrolão, e de parte do PMDB, e conseguiu manter uma estabilidade política durante seus 8 anos de governo. No primeiro mandato, a FHC conseguiu a aprovação da emenda constitucional que criou a reeleição para cargos executivos. O governo de FHC foi marcado pela privatização de empresas estatais como a Embraer, a Telebrás, a Vale do Rio Doce e muitas outras. Além das privatizações do seu governo, também houveram diversas denúncias de corrupção, a compra de parlamentares para a aprovação da emenda constitucional que autorizava a reeleição e também o favorecimento de alguns grupos financeiros na aquisição de algumas estatais. Aí está o problema, No início do segundo mandato de FHC, em 1999, houve uma forte desvalorização do real, devido a crises financeiras internacionais, na Rússia, no México e na Ásia, que levou o Brasil à maior crise financeira da história, além de aumentar os juros reais e aumentar a dívida interna brasileira. Podemos destacar no segundo governo a implantação do gasoduto Brasil-Bolívia, a elaboração de um plano diretor de reforma do Estado, um acordo que priorizaria o investimento em carreiras estratégicas para a gestão do setor público, a aprovação de emendas que facilitaram a entrada de empresas estrangeiras do Brasil e a flexibilização do monopólio de várias empresas como a Petrobras, Telebrás, entre outras. Alguns dos programas sociais criados no governo de Fernando Henrique Cardoso foram o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Vale Gás, que depois foi tudo reunido no Bolsa Família. Foi no governo de FHC que entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que se caracterizava pelo rigor exigido na execução do orçamento público, que limitava o endividamento dos estados e municípios e os gastos com o funcionalismo público. Os salários dos funcionários públicos também não tiveram reajustes significativos, uma forma de evitar a inflação e controlar os gastos públicos. O governo de Fernando Henrique Cardoso teve fim no dia 1º de janeiro de 2003, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva participou da criação do PT, do Partido dos Trabalhadores, sendo o cofundador e presidente de honra deste partido. É também fundador e desde 1990 presidente do Fórum de São Paulo, Fórum de São Paulo, coordena organizações de esquerda da América Latina. Político insistente, Lula foi candidato em 89, sendo derrotado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 94, onde foi derrotado pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso, em 98, novamente derrotado pelo FHC, e até que em 2002, finalmente, ele ganhou as eleições do candidato José Serra, apoiado pelo governo FHC. Em 2006, conseguiu se reeleger no segundo turno nas eleições de 2006, derrotando o candidato Geraldo Alckmin, da coligação PSDB-PFL. Quebrando seu próprio recorde de votação para presidente do Brasil, Lula obteve mais de 58 milhões de votos. O Bolsonaro teve 57 milhões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse no dia 1º de janeiro de 2003, eleito por uma bancada minoritária formada pelo PT, pelo PSB, PCdoB e PL, tendo como vice José Alencar Gomes da Silva, do PL.
Seu governo foi marcado pela continuidade da estabilidade econômica do governo FHC. A balança comercial apresentou-se crescentemente superavitária, uma política intensiva nas relações exteriores, com a atuação intensa na Organização Mundial do Comércio, na OMC, e a formação de grupos de trabalho formado por países em desenvolvimento, embora a forte atuação na OMC não tenha trazido grande sucesso, já que a rodada de Doha, a diminuição das barreiras comerciais em todo o mundo, continua estagnada. O governo Lula conseguiu diminuir cerca de 168 bilhões de reais da dívida externa, embora a dívida interna tenha passado de 731 bilhões de reais em 2002 para 1 trilhão. Ou seja, ele substituiu a dívida externa pela dívida interna, para 1 trilhão de reais em fevereiro de 2006. O governo também é marcado por manter cortes em investimentos públicos, a exemplo do governo de FHC. Nas políticas fiscal e monetária, o governo tem se mostrado ou se mostrou um tanto conservador. O governo Lula concedeu ao Banco Central autonomia política para buscar manter um controle da taxa de inflação, segundo a meta definida pelo governo. O governo Lula investiu parte do orçamento em programas sociais como Bolsa Família, o Fome Zero, o Programa Luz para Todos e outros programas que visavam melhorar a qualidade de vida da população que vivia abaixo da linha da pobreza. O governo Lula também foi marcado pela minimização dos riscos, por exemplo, o Risco Brasil atingiu seu menor índice em toda a história brasileira. Além disso, o controle das metas de inflação de longo prazo impôs ao Brasil uma limitação forte em seu crescimento econômico, chegando a certa recessão semestral, um crescimento abaixo do esperado. Seu governo foi marcado por inúmeras crises, como a corrupção em empresas estatais, como o escândalo dos Correios e também outros escândalos que culminou na queda de vários de seus ministros, como José Dirceu, Antônio Palocci, Benedito da Silva, Luiz Guxiquem e outras pessoas que ocupavam cargos do primeiro escalão no governo, como o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, e o escândalo do Mensalão. Depois o Petrolão vai estourar nas mãos da Dilma, né? Não sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, até a próxima.